de qualquer coisa que a gente faça na obra do Senhor. Porque o reino de Deus não começa você sendo líder. O reino de Deus, ele começa quando você é discípulo. E a pergunta que deve governar ou balizar tudo que eu vou falar nessa noite: que tipo de líderes vocês querem ser? Talvez essa não seja a pergunta mais adequada, mas a pergunta mais importante: que tipo de rei vocês estão seguindo? Porque quando isso estiver bem claro em nossas mentes, a quem nós servimos, a quem nós sigamos, nós vamos ver que as coisas tomam uma outra configuração na nossa vida. E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Marcos. A igreja aqui está estudando uma série que tem por título A Identidade de Jesus. E nós vamos dar sequência a essa temática. Vocês já estudaram parte do capítulo 1, e eu acho que ficou uma lacuna que eu vou preencher nessa noite para que aí a série ela consiga fluir dentro da lógica que o pastor definiu. Então nós vamos ler Marcos, do 14 ao 20. Vocês podem ficar sentados. Eu gostaria que ficasse só com a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a exposição da palavra e, vez por outra, nós vamos voltar ao texto. Diz assim a palavra de Deus: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Cafarnaum, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os seus empregados, seguiram após Jesus. Curve a sua cabeça nesse momento. Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. E nós queremos que Tu, Senhor, abra os nossos olhos para vermos a Tua glória, a glória de Cristo. Abre os nossos ouvidos, Senhor, para escutar a voz do Rei. Abre o coração para que nós sejamos informados acerca do Teu Evangelho. Que nós possamos ser confrontados, rendidos e transformados. Pai, que a palavra dessa noite, Senhor, ela possa encontrar ecos no nosso coração. E que essas palavras elas possam não ser lembradas, porque Teu servo aqui proferiu, mas que ela possa ser lembrada, porque é a Tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor cresça
e que eu diminua nesse momento. Fala conosco a partir da tua palavra. É assim que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando os reinos desse mundo desejam ampliar seus domínios, enlarguecer as suas fronteiras, ele procura generais habilidosos, ele procura soldados valentes, fortes. A história está cheia de exemplos nesse sentido. César Augusto, Alexandre da Macedônia, Napoleão Bonaparte. O script desses homens sempre foi essa estratégia. Um rei que está sobre um trono envia seus arautos, império afora, convocando homens para morrer por aquele reino. Os reinos desse mundo, eles sempre recrutam pessoas de cima para baixo. Escolhe os mais fortes, os mais sábios, os de sangue nobre. E quando o movimento começa, ele começa de um poder central, nos palácios, nos templos, nas praças principais. Marco, porém, aqui apresenta um rei completamente diferente. O rei do universo não saiu procurando os poderosos de Jerusalém. Ele simplesmente desceu às praias da Galileia. Aproximou-se de trabalhadores comuns e chamou para os seguir. E esse reino, ele não convoca as pessoas para morrer por eles. Esse rei, ele morre primeiro pelas pessoas do seu reino. Meus irmãos, Marco aqui nos entrega uma definição muito clara de Jesus, sem muita abstração. Ele mostra que Jesus veio e por que Jesus veio e o que ele fez. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E ele teve uma plateia, um público específico, que era a igreja romana. Foi direcionado para os romanos. E os romanos, eles eram bem pragmáticos. Eles queriam entender por que aquilo acontecia, por que as coisas aconteciam. Eles queriam ver feito. E não é à toa que o livro de Marcos é um dos livros dos evangelhos sinóticos que mais narram os milagres de Jesus Cristo. Então, nos textos que nós acabamos de ler, nos versículos 14 a 15, Jesus abre a boca e proclama: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Nos versículos 16 a 17, Jesus caminha pela praia. Ele vê homens comuns e os chama: vinde após mim. E nos versículos 17 a 20, Jesus faz uma promessa. Ele reorganiza a vida daqueles homens e lhe entrega uma missão: eu vos farei pescadores de homens. Então essa passagem apresenta três movimentos. O rei proclama o seu reino, o rei chama os seus discípulos, o rei transforma os seus seguidores. Nós vamos acompanhar cada movimento desse e nós vamos para o primeiro versículo dessa parte, que é o versículo 14, quando diz o texto:
Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia. Aqui parece até um pouco fora de ordem o que está sendo dito aqui, uma leitura talvez apressada desse texto, a gente possa perder a riqueza que esse texto está dizendo. Depois que João foi preso. Marcos não diz que João havia morrido. Ele informa que o mensageiro de Deus havia sido preso. Aquela voz precursora do Mestre foi calada, porque ele pregava o evangelho do arrependimento. E quando a gente começa a pregar o evangelho do arrependimento, algumas pessoas não gostam, principalmente as grandes lideranças, porque elas se sentem ameaçadas. E Herodes Antipas foi confrontado com o seu pecado pelo profeta João Batista e ele pagou com a sua liberdade. Meus amados, humanamente falando, nós estamos tratando aqui de um profeta que foi o maior profeta. E esse maior profeta agora ele é calado, ele é encarcerado. Então, diante de uma circunstância dessa, o que é que vai acontecer? É possível que as pessoas e os seus discípulos dizem, está a hora da gente recuar. O bicho está pegando aqui, é melhor a gente esperar outra oportunidade ou negociar alguma coisa. Mas a prisão de João Batista não consegue prender a palavra de Deus. Por quê? Porque a partir que João foi preso, como diz o texto, Jesus foi para a Galiléia. Então observe a audácia de Jesus aqui. Jesus vai pregar a mesma mensagem que João pregou para ir para a prisão. Ele prega as mesmas pessoas, nas mesmas regiões, com a mesma autoridade. E Marcos está mostrando aqui a ousadia de Jesus Cristo começa na primeira linha do seu ministério. E ele está dizendo, quando um herói cai, o verdadeiro rei avança. E repare ainda na direção geográfica do avanço do rei. Jesus Cristo não vai começar seu reinado em Jerusalém, no centro religioso, o endereço dos templos suntuosos, da cidade de Deus, do templo dos sacerdotes, onde existia toda a casta religiosa e intelectual de Israel. Jesus vai para a Galiléia, uma região desprezada, chamada por Isaías como a Galiléia dos gentios. Uma terra de fronteira, de misturas culturais, de trabalhadores comuns, de pescadores. Uma cidade onde tinha uma região onde tinha grupos separatistas, zelotes, pessoas que queriam tomar o trono à força. Então o rei começa o seu reino exatamente onde nenhum rei começaria. Eu fico pensando, o que acham os missiólogos quando olha essa estratégia de Jesus? Porque se eu fosse abrir uma igreja do zero, eu ia para um lugar onde tivesse muita gente, pessoas sábias, etc. Mas Jesus Cristo foge toda essa lógica que se tem. E Jesus parece que tem um aconchego, tem um chamego com os pobres. Jesus Cristo foi pregar diretamente aos pobres. Hernandes Dias Lopes ele vai dizer que Jesus Cristo fez isso porque no início do seu ministério ele não queria ir para Jerusalém para não ter embate, porque ele ia confrontar, ele ia ter embate com os religiosos daquela época e poderia perder muito tempo com discussões que não eram benéficas para a expansão do reino dele.
E talvez fique aqui uma missão. Muitas vezes nas nossas igrejas a gente se pende, se pega com tantas coisas pequenas e a gente esquece a coisa mais importante que nós temos. Quando Jesus nos chama, o seu ide, o ide para se tornar pescadores de homens. Jesus não anuncia mais uma etapa da história. Ele anuncia a chegada de um rei. Então nós vemos no versículo 15, quando Cristo vai dizer: o tempo está cumprido, o reino está próximo. Então, o tempo aqui, ela carrega essa palavra, ela carrega um duplo sentido, porém aqui tem um sentido único. Porque o tempo, no grego, ela pode ser cronos, daí a palavra cronologia, que você num cronômetro vai contar minuto após minuto, segundo após segundo, ou seja, é o tempo cronológico, onde se conta o tempo, onde se vê o tempo passando. Mas o Kairos aqui é o tempo específico. É um tempo que a gente diz, quando a mulher que está grávida e diz para a gente: chegou a hora. Eu ouvi isso 3 vezes. Chegou a hora. Quando ela disse chegou a hora, eu não estava preocupado com o relógio, não estava preocupado se ia dar tempo. Chegou a hora, só tem uma saída. O que veio antes e o que virá depois. Então vamos resolver. Então é o tipo de momento que está definido, está concretizado. E Marcos usa Kairos, e Jesus acrescenta a palavra pleuroma, que é a superplenitude. Não é a xícara até a borda. É a xícara que transborda e molha a toalha da mesa. Toda a história, desde Adão até João Batista, cada profeta, cada sombra, cada promessa, era a xícara se enchendo. E quando Jesus Cristo põe os pés na Galileia, ela transborda. O Kairos e o Perômeros, eles se encontram. Meus amados, para vocês que estão nessa formatura, nenhuma circunstância que nos trouxe até aqui este momento foi acidental. O mesmo Deus que governa o Cronos e toda a história, Ele governa também a sua vida. E é exatamente quando o Kairos de Deus entra na sua vida, ela transborda. Há uma transformação. Você não é a mesma pessoa. Jesus Cristo, Ele trouxe o seu reino, mas Jesus Cristo tinha uma mensagem. Jesus Cristo trazia uma palavra de boas novas. Boas novas é o que, meus amados? Evangelho. Hoje a gente não tem nenhuma dificuldade, né? Porque nós cristãos nos apropriamos dessa palavra, não tem nenhum problema. Quando fala evangelho é crente. Ou é católico, porque os católicos também falam do evangelho. Então é um cristão. Isso para nós está bem resolvido, mas isso nem sempre foi assim. Essa palavra no primeiro século era uma palavra que não era religiosa, era uma palavra política, era o anúncio de uma vitória real. Quando os gregos venciam uma batalha, quando eles venceram os persas na batalha da Maratona, enviaram mensageiros correndo de volta a Atenas, gritando: nós vencemos, vocês estão livres. Isto era evangelho. A palavra que eles diziam. Não é uma instrução sobre o que fazer. É uma notícia do que foi feito. Timothy Keller, ele faz uma diferença muito sutil aqui.
ele vai dizer que há uma diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião ou qualquer outro sistema religioso ou moral que a humanidade já produziu, que é a diferença entre conselho e notícia, entre conselho e evangelho. Todas as religiões do mundo, na sua essência, é um sistema de conselho, diz mais ou menos assim: se você fizer isso, você vai se conectar com o divino. Aqui está as 5 maneiras de você viver bem. Aqui está a forma como você é salvo. Quantas religiões a gente não vê com essa perspectiva? Mas tem um detalhe. Aqui os passos vai depender de você. O conselho, por mais nobre que ele seja, ele carrega, ele pressupõe que você tenha recursos ou tenha algo a oferecer ou a fazer. Apenas precisa de uma receita e essa receita ela tem que ser cumprida. O evangelho, a notícia, ela é totalmente radical e diferente a essa perspectiva. Não é o que você deve fazer, é o que foi feito por você. Não é a sua vida que precisa ser suficiente, é a vida do rei, é a vida de alguém que deu em seu lugar, para que você não pudesse fazer nada. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e dos nossos pecados. Nós éramos mortos. Se Cristo não chegasse até nós, se o Espírito Santo não nos desse vida, não nos regenerasse, nós estaríamos dando conselho aqui nesta noite. Meus queridos, Jesus Cristo não apenas anuncia as boas novas do Evangelho, ele fala de um rei. E o reino dá uma definição do que nós acreditamos. O reino de Deus é o exercício curador e renovador do poder governante. Para que a gente possa entender isso, vamos voltar lá a Gênesis 1. Gênesis 1 e 2. O mundo era perfeito. Era um paraíso. Não tinha morte, não tinha guerra, sem pressão, sem sofrimento. Por quê? Porque Deus governava tudo completamente. O reino estava legítimo no seu trono. Tudo funcionava na estrutura pela qual foi criado. Sabe qual foi o problema? Gênesis 3. Entenda o que eu estou dizendo. Gênesis nunca foi problema. O problema é que o homem destronou Deus. Ele quis ocupar um lugar que não era seu. Gente, eu já vi várias explicações, mas essa do Timothy Keller é uma das que eu acho mais interessante para a gente entender o que é o reino. Ele vai falar o seguinte: olha, imagine que os melhores engenheiros do mundo, eles constroem o melhor carro. O carro mais potente, com aerodinâmica, que consegue fazer 100 quilômetros em menos de 3 segundos. Um carro altamente confiável. Agora, quem está no banco desse carro? Uma criança de 5 anos em alta velocidade. Vai dar o quê, gente? Vai dar ruim, vai dar um acidente. Vai ter postes quebrados, paredes derrubadas, outros carros, vítimas, pedaços para tudo que é lado. O problema é o carro? O carro é magnífico, o carro é bem feito, é bem construído. O problema é que o problema não é o carro, é quem está no controle. E isso aconteceu com a raça humana lá em Gênesis 3. A humanidade disse: nós não precisamos de mais ninguém. Nós damos conta da nossa vida.
Nós vamos sentar agora no banco do motorista das nossas próprias vidas, sem saber que eles estavam entrando no gueto do egocentrismo, achando que poderia fazer tudo, que sabia de tudo, sem medir consequências. Então, meus queridos, o mundo começou a desmoronar. Não porque o mundo era mau em sua essência. Ele foi criado bom. E viu Deus que tudo que ele criou era o quê? Bom. Mas porque não foi feito para estar sob o controle de pessoas egocêntricas que recusam o governo do rei que é legítimo. Então, esses desastres operam em todas as dimensões da nossa vida. Psicologicamente, a alta absorção que nos torna miseráveis. Relacionamento, as guerras, rupturas, divórcio, solidão. Socialmente, injustiça, opressão, fome. E espiritualmente, um vazio profundo. Desistir Deus no centro de sua vida. Os seres humanos, por natureza, e eu acho que foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus que criou dentro de nós o senso da eternidade. Vocês sabiam que todos nós, sem exceção, foi Deus que nos deu isso. E Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, ele vai trazer algo que é bem interessante. Ele vai dizer que a gente sempre sonha com um rei que vai voltar, um herói que vai matar o dragão e libertar do cativeiro. Isso não é uma fantasia universal, não é a mera coincidência, é vestígio de algo que Deus cravou no nosso coração e esculpiu na nossa alma, nos nossos sentimentos, que tem um rei e que nós estamos sob a tirania de um usurpador e que nós temos um rei que vai nos restaurar. Alguns de vocês aqui, eu espero que já tenham alcançado essa restauração. Deus já tenha feito uma restauração na sua vida. Porque o nosso coração, a gente sempre tem essa sensação que a gente precisa de um rei que vai nos salvar. Vai ter eleição esse ano? Vai. E a gente sempre fica com aquela sensação. Se aquele candidato ganhar, você vai ver, vai mudar tudo. Lê do engano. Jesus anuncia neste versículo 15 que a espera acabou. O rei legítimo está de volta. O seu senhorio começa a reinar, começa a sarar. As identidades começam a ser saradas. Você não precisa mais ser definido pelo seu desempenho ou pela aprovação dos seus pares. A perspectiva começa a sarar. Quando Jesus Cristo entra na sua vida, as coisas difíceis não são mais o fim de tudo, mas o rei que governa, ele vai governar a sua vida até mesmo no sofrimento. E isso é fundamental. Isso é o que Deus faz na nossa vida. E o reino de Deus aqui é a palavra, é a implantação. O reino de Deus aqui é onde começa toda a história do já e do ainda não. Do já, porque Cristo veio e implantou o seu reino. E do ainda não, porque um dia nós iremos reinar com Ele. Então, Jesus Cristo é esse rei dos reis. E Ele veio apresentar o rei. Versículo 15 ainda diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o rei anuncia um reino. Mas o reino
não se entra sem as palavras-chave. Algo que você tem que fazer. Arrependei-vos e crede. Duas palavras que funcionam como a folha de duas portas. Arrependei-vos e crede. O primeiro, arrependei-vos, vem da palavra metonímia, que significa algo que vai além do arrependimento. Porque muitas vezes a gente se arrepende no sentido de ter remorso, no sentido de ter feito mal a uma pessoa e a gente se arrepende. Não era para eu ter feito isso. Mas a metanoia, esse arrependimento aqui, é uma mudança de 360 graus. É e você não ir numa direção e você disse, eu me arrependo. Eu não vou mais nessa direção, eu vou voltar ao contrário. Então, arrepender significa isso. Uma mente que passa a pensar diferente sobre Deus e sobre si mesmo. A emoção que você tinha de fazer alguma coisa que era errada, hoje você tem algerismo. E a fé? A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, meus amados, é a certeza de coisas que a gente não vê, mas a gente sabe que vai acontecer. Quando Cristo morreu na cruz, por mim e por você, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós cremos que em Cristo nós temos a vida eterna. Porque nós éramos incapazes de alcançar a salvação. Se não fosse a graça dele, se não fosse a fé, nós jamais seríamos alcançados. Charles Bronte, um equilibrista afro-americano, lá no século XIX, ele ia atravessar as cataratas do Niágara. Um precipício mais de 50 metros. Tinha um cabo que era colocado de uma extremidade para outra e ele ia com um cabo, uma prancha, um cabo tentando se equilibrar e voltava. E o animador da plateia dizia, vocês acham que ele vai passar? Todo mundo dizia, ele vai passar. Daqui a pouco. Agora ele vai passar com a pessoa. Vocês acreditam que ele vai atravessar? A gente acredita. Aí ele chamava alguém aqui da plateia. Essa pessoa queria ir? É isso, meus amados, que muitas pessoas têm. Eles até acreditam em Deus. Eles acreditam que Deus é o Criador do universo, que Deus pode fazer tudo na vida deles, mas eles não submetem à vontade de Deus. E diz que Charles, ele convida naturalmente o empresário dele. Se o empresário dele não acreditasse, o empresário vai com ele. Aí no meio da travessia um gaiato corta um fio daquele cabo. E ele diz, olha, para a gente chegar lá na outra extremidade, você vai ter que fazer a seguinte coisa. Você vai ter que jogar seu peso sobre mim. Tudo que eu fizer, você vai fazer. Você tem que se apoiar em mim e confiar que a gente vai chegar do outro lado. E ele chegou do outro lado. Cristo está dizendo isso hoje a você. Você tem que confiar. Você tem que jogar todo o seu fardo em mim. Você tem que confiar. Porque não depende de você. Depende de mim.
Então, meus amados, se você entende que cristianismo é um conselho, eu vim aqui te dizer que você está no caminho errado. Você está fora do reino. O paradigma tem que se mudar de conselho para notícia. Não é o que eu fiz, não é o que você fez, mas sim o que Cristo fez ali na cruz. Meus amados, aqui Jesus esteve proclamando publicamente o reino. Nós ouvimos a voz do rei, mas no versículo 16 a cena muda. Jesus deixa de proclamar a proclamação pública e começa a caminhar na praia. O reino que anuncia a sua mensagem, agora chegou num algo mais concreto. O evangelho agora passa a ter uma outra conotação. O evangelho agora alcança nomes, profissões, famílias, barcos e redes. Então a mensagem do verso 15 agora ganha rosto no versículo 16. Arrependei e creia significa, para aqueles homens, ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde após mim. Versículo 16, e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pecadores. Observa aqui o verbo, andando Jesus. Então Jesus estava em movimento. Jesus Cristo não estava no seu trono, Jesus Cristo não tinha enviado os seus emissários, o próprio Jesus Cristo estava caminhando em busca dos seus discípulos. Isso teologicamente, meus queridos, é revolucionário. O sistema de discípulos judaico, o discípulo é que ia até o mestre. O discípulo é o mestre e diz: olha, eu quero estudar com você, eu quero que você me ensine. Então, o aluno é que escolhia o rabino. Você se apresentava voluntariamente e dizia as suas intenções. É mais ou menos isso que acontece em algumas universidades. Se você quiser fazer um doutoramento ou um mestrado, você vai procurar um professor especialista naquela área que você quer estudar e você vai até ele. Mas aqui é o contrário. Jesus Cristo, ele saiu caminhando, invertendo totalmente esse protocolo. Ele não espera. Ele vai até onde os pescadores estavam. Ele vai naquela praia, para um lugar onde esses homens estavam. Nenhum rabino queria estar. Mas Jesus Cristo chegou até eles. Meus irmãos, isso aqui não é casual. Jesus já conhecia Pedro e André. Se você for lá em João, no capítulo 1, você vai ver que lá eles já tinham o primeiro encontro. E este andando aqui é o caminhar intencional e soberano de Deus. O Deus que desde a eternidade elegeu aqueles homens. E agora ele desce a praia no kairós dele, no tempo certo. Ele encontra aqueles homens e chama. E quando aqueles homens, eles recebem o chamado, aquele chamado irresistível, eles não pensaram duas vezes. Aqueles homens eram homens trabalhadores. Eram homens que não eram homens desocupados. E aqui vai para vocês, formandos. Deus não chamou vocês porque vocês estão com tempo livre. Vocês têm a tarde, a manhã toda. Talvez vocês aqui vão chegar do trabalho, vão direto para as células, ministrar, fazer um esforço. Porque Deus chama assim, Deus sempre usou assim. Moisés cuidava das ovelhas. Moisés não estava sem fazer nada. Gideão malhava trigo. Davi cuidava das ovelhas. Então o reino de Deus não é para ociosos, meus queridos.
Dificuldades vocês vão ter, cansaço vocês vão ter, mas saiba de uma coisa, quem fortalece vocês é o Senhor. Então aqui, meus queridos, Jesus Cristo diz, vinde após mim. Em outras palavras, bem ao chão e simples, sigam-me. Então Jesus não disse, venha trabalhar para mim. Jesus disse, eu tenho uma missão para você que é voluntário. Jesus não disse, eu tenho uma função para você. Os interessados que se candidatam. Ele não disse isso. Ele disse, vinde após mim. Esta relação é o ponto. A pessoa do rei é o ponto. E seguir ele era a decisão que aqueles homens tomaram de imediatamente. Então, seguir a Jesus no contexto do primeiro século não significa comparecer às aulas. Significava viver com Ele, centrar toda a sua existência nele, ter um relacionamento íntimo com Ele, fazer refeições com Ele, estar junto com Ele nas tempestades, orar juntos, fracassados juntos. Eles viviam essa realidade. Mas, efetivamente, a obra deles, efetivamente, começou depois de Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu efetivamente sobre eles. Então, meus amados, ninguém pode fazer a obra de Deus sem conhecer a obra. Ninguém pode ter uma vida com Deus e querer trabalhar antes para ter uma vida com Deus. A comunhão com Deus, ela precede o trabalho. A intimidade com Jesus vem antes do trabalho. Eu tenho certeza e eu oro para que isso tenha acontecido com vocês. Mas em qualquer circunstância, vocês têm que ter uma intimidade com Deus para que vocês possam ser líderes efetivos. Líderes que façam a diferença. Líderes que consigam levar outras pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Meus amados, e aqui está a ferida aberta na liderança cristã contemporânea. Formandos e líderes. A função não vem antes da relação. Muitas vezes nós treinamos pessoas para ensinar, para pregar, para evangelizar. E esquecemos que o primeiro chamado não é para essa função. O primeiro chamado é para servir o Mestre. Vinde após mim. E depois vem as consequências orgânicas. Qual que é? E eu farei pescadores de homens. Então, meus amados, o diploma que vocês recebem nessa noite é um símbolo de uma ferramenta que vocês vão utilizar. A relação com o reino é o fundamento. Se não estiver enraizado nesse fundamento, vai ser meros instrumentos, mais uma programação da igreja, mais algo que, se não tiver o fundamento na palavra, pode ser que não dê certo. Mas eu rogo a Deus, nesse curso vocês passaram aí, eu creio que mais de 8 meses estudando, aprendendo. Mas antes de tudo, vocês devem ter uma relação íntima com Deus. O pastor que ministrou o curso para vocês, ele ensinou como, ensinou as técnicas, ensinou tudo que vocês deveriam saber. Mas tem uma parte que é a parte sua, a intimidade com Deus. Vocês vão participar de pequenos grupos, de célula, não sei qual o nome que vocês vão dar. Mas vocês lembrem que vocês vão ser instrumentos na mão de Deus. Você vai abrir a sua casa para receber pessoas talvez estranhas do seu convívio. Mas lembre-se, você tem uma missão. E quem pôs a mão no arado não pode olhar atrás. Versículo 17, Jesus Cristo vai dizer, e eu vos farei pescadores de homens. O que é pescadores de homens?
E aqui está o primeiro movimento que Jesus Cristo, o terceiro movimento que Jesus Cristo vai fazer. O primeiro, vinde após mim, uma relação de submissão. Depois ele disse, eu vos farei formação pela graça. E finalmente ele vai dizer a missão, pescadores de homens. Jesus não chama aqueles homens porque eles estavam prontos. Eu não sei se vocês repararam a sutileza, e eu farei pescadores de homens. O farei aqui está no presente, no passado ou no futuro. Então Jesus Cristo te chama. Jesus Cristo, Ele é que faz a obra. Então Jesus Cristo, Ele veio exatamente ressignificar o conceito antigo que tinha de pescadores de homens. Na lei, pescadores de homens eram os profetas que levavam, caçavam os homens para que esses homens, eles fossem julgados no tribunal divino. Mas Jesus Cristo vem e ressignifica essa palavra pescadores de homens. Essa metáfora agora tem uma forma radical. Os pescadores de homens, eles não levam para o tribunal. Eles são agentes de resgate. Ele tira as pessoas do caminho do juízo vindouro e leva para o abrigo do rei. A missão é urgente, o julgamento é real, e nós, como filhos e como servos e como líderes, nós temos que tomar a frente e fazer essa obra imediatamente. Talvez Aurélio vai entender o que eu vou falar. Quando eu ia pescar com Aurélio, o que a gente fazia era o seguinte, a gente pescava, né, Aurélio? Os primeiros peixes a gente tinha medo do bicho no anzol pulando, e a gente com medo de tirar o anzol e levar uma mordida. A gente era tudo com medo, depois a gente ficou mais experiente. A gente tirava o peixe, o que é que a gente fazia? Matava o peixe e botava na enfieira. Não é isso que a gente fazia? Era. Pescador de peixe, ele faz com o quê com peixe? Ele mata. E os pescadores de homens de Jesus faz o quê? Ele traz a vida, ele traz as boas novas, ele traz uma mensagem que muda totalmente a sua vida. Então, pescadores de homens têm uma significância muito especial para Jesus. E Jesus Cristo, ele tinha umas metodologias diferentes. Jesus Cristo, dificilmente ele usava a mesma metodologia duas vezes para executar uma obra. Com Nicodemos, ele falou de filosofia. Com a samaritana, ele foi lá e fez algo inusitado. Pediu algo a uma mulher num poço. Com Zaqueu, ele convida para jantar. Com Pedro, ele faz uma pesca maravilhosa, que resultou numa confissão de Pedro, dizendo, Senhor, afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Ele confessou e mudou a sua vida. Então, o conteúdo do Evangelho, ele é fixo. A palavra do Senhor é uma palavra inarredável. Mas o método é flexível. Vocês vão entrar em algo que vai ser o diferencial dessa igreja. Eu estava até comentando vim fazer, pastor faz gabinete também com o pastor. Eu vim fazer gabinete aqui com o pastor e nós conversávamos. Eu disse, pastor, se prepare, você vai ter 2 ou 3 cultos aos domingos. Vocês vão espalhar o rei. Vocês imaginam você chegar numa casa, ganhar uma família toda. Essa família, quando ela é ganha, ela vai trazer os vizinhos. E essa rede, ela não vai crescer se somando, ela vai crescer se multiplicando. Eu creio que Deus vai operar em cada um de vocês. Meus amados, sua casa é estratégica. Abra ela para que o reino de Deus possa entrar e alcançar outras pessoas. Você que é líder, tenha responsabilidade com a obra. Você que está abrindo a sua casa, ore. Ore, mas ore mesmo. O inimigo não vai ficar satisfeito.
Você que é líder, todo dia de célula vai aparecer alguma coisa para tirar você do prumo. Mas entregue-se a Deus, confie, porque Jesus Cristo disse, eu farei vocês pescadores de homens. Então não depende de você, depende de Deus. Basta só você confiar. E deixando a rede imediatamente o seguiram. Versículo 18. E mais um pouquinho à frente. E eles deixaram seu pai, Zebedeu, no barco com seus empregados. Aqui tem uma palavra muito interessante, que é a palavra eutos. Sabe quantas vezes essa palavra aparece em Marcos? Cerca de 40 vezes. Sabe o que significa essa palavra? Imediatamente. É a palavra favorita de Marcos. Aqui ela não descreve, aqui ela descreve não a ação de Jesus, mas uma resposta dos discípulos. E o texto nos força a pensar aqui o seguinte: esses homens, eles deixaram muita coisa para trás. Eles deixaram a rede, deixaram o instrumento do seu sustento, deixaram a ferramenta de identidade profissional. Eles não eram mais pescadores de peixe, agora eles eram pescadores de homens. Tiago e João deixaram seu pai, Zebedeu, deixou empregados, deixou os barcos. E a gente vai ver que Tiago e João, eles não eram pessoas necessitadas financeiramente. Eles eram empresários da pesca. Então eles deixaram tudo isso, e ainda mais, eles deixaram os seus pais. Meus amados, tem um texto na Bíblia que às vezes é muito mal compreendido, que está lá em Lucas 14, 26, que confirma radicalmente o chamado de Jesus Cristo. Diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e seus irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E aqui você está pensando, quer dizer que eu tenho que odiar minha esposa, odiar meus pais, odiar os meus irmãos? Esse odiar aqui, meus amados, tem um sentido de comparação. É a comparação do amor que você tem. Ou seja, o amor que você tem a Deus, ele deve estar acima de qualquer coisa. Então, quais são as redes que você precisa largar? Para alguns, a rede da segurança financeira. Para outros, grandes salários. Para outros, a aprovação humana. E você quer liderar e quer liderar com prestígio. Você quer liderar para que seu PG, sua célula se multiplique várias vezes. Mas tenha cuidado com isso. Você está fazendo a obra de Deus. Não é para você aparecer. Que Ele cresça e que você diminua. Então, meus queridos, chegando à guisa de conclusão do que nós falamos aqui, nesta noite nós vimos 3 movimentos. O rei que proclamou, o reino está próximo. O rei que chamou, vinde após mim. E o rei que prometeu, eu vos farei. Diante da proclamação, arrependa-se e creia. Diante do chamado, deixe as redes e me siga. E diante da promessa, pare de confiar na sua capacidade e entregue-se à formação do rei, porque ele disse, eu vos farei, eu vos farei. E eu queria aqui terminar com uma história. Não sei se algum de vocês já viram a história de Gregory MacDonald. Ele é um cristão vitoriano. Ele escreveu um conto de fada, A Princesa e o Globo. Já viram esse filme? Alguém já viu aqui?
É um filme bastante interessante. E George MacDonald, ele precede C.S. Lewis e o escritor do Senhor dos Anéis. E ele escreveu esse livro e ele conta a história, e preste atenção nos detalhes, na sutileza dos escritores cristãos. Em tudo a gente vê a cosmovisão dele. Ele disse que tem uma menininha, que o nome dela era Irene. Eu queria que vocês prestassem atenção. Irene, ela morava numa casa e lá tinha no seu quarto, ela tinha a sua avó, que era tipo uma fada. O conto é misterioso, aí tem uma fada que era a sua avó. E essa fada, que era a avó dela, deu um anel, e nesse anel tinha um fio transparente que ninguém conseguia ver. Então, onde ela ia com o anel no dedo. E a avó dela disse: minha filha, olha, quando você tiver qualquer dificuldade, sabe o que é que você faz? Tire o anel, coloque debaixo do travesseiro e vá ao meu encontro. Você pega no fio e vai seguindo o roteiro, o caminho, a direção que o fio está dando. Não se importe por onde você vá, o fio deve ser seguido. Em uma determinada noite, os Globos vieram lá para a casa dela, ela ficou com medo, ela botou o anelzinho debaixo do dedo e saiu andando. E ela pensando que ia levar para a avó dela, que estava lá no sótão, mas estava levando para baixo. E ela saiu e quando viu, estava perto da caverna dos Globos. E aí ela perguntou: vou fazer o seguinte, vou voltar. Aqui está muito estranho, está muito esquisito. E quando ela tentava voltar, o fio desaparecia. E ela disse: não tem saída, eu tenho que seguir em frente. E quando ela seguiu em frente, ela viu lá um monte de pedra. E do outro lado, quando ela olhou pelas flechas da pedra, estava um amiguinho dela chamado Gold. E ela foi lá, tirou as pedras e disse: Gold, vamos sair daqui. E Claude disse: então vamos. E ela disse: deixa eu seguir o fio. E quanto mais ela seguia o fio, mais fundo ela ia. E Claude dizia: isso é uma loucura, a gente está indo cada vez mais distante e mais se aprofundando. Ela disse: se fosse loucura, eu não tinha te resgatado. Então, ela conseguiu sair, porque ela acreditou no fio. Jesus Cristo seguiu o fio da vontade do Pai de Deus. O mesmo fio que levou ao deserto, a rejeição, a traição e ao Getsêmani, o levou até a cruz. E ali na escuridão absoluta, o Pai deixou sem resposta: Deus meu, por que me abandonaste? E o fio levou ele até as profundezas para pregar aos demônios. E ele conseguiu continuar seguindo, porque ele sabia que do outro lado do abismo, a nossa salvação, a nossa entrada para o reino dependia do seu sacrifício na cruz. E agora ele estende o fio e diz para você: vinde a mim. Um fio que às vezes nos leva a lugares desconfortáveis. Às vezes leva à caverna dos Globos. Que às vezes não faz nenhum sentido, nos desafia totalmente a lógica. E o rei diz: siga o fio. Faça o que fizer. Para onde você for, confie em mim, que eu estarei com vocês. O reino de Deus é esse. Meus irmãos da igreja formandos, o rei desceu à praia da Galiléia e chamou pescadores. O rei desceu à praia da sua vida e chamou você. Não porque você era mais hábil, não porque você tinha um currículo impressionante, mas porque o reino soberano
a sua graça é incompreensível. Pôs o olho em você e disse: siga-me. E a pergunta que fica é a mesma que foram feitas a Pedro, André, Tiago e João, que responderam na manhã naquela praia: vinde após mim. O que você vai fazer com as suas redes? Deixe as suas redes, entre no reino e siga o nosso Deus. Vamos curvar nossa cabeça. Pai soberano, Rei Altíssimo, que inaugurou o reino de Deus na história, desceste à praia das nossas vidas, Senhor, nós te adoramos. Nós confessamos, Senhor, que alguns de nós ainda carregamos um legado não tão bom em nossas vidas. Muitos de nós, Senhor, temos rede de insegurança, necessidade, Senhor, de aprovação, de conhecimento. Nós queremos controlar as nossas ações. Nós temos ambições, Senhor, disfarçadas de serviço. Diante do Teu chamado soberano, Senhor, nós queremos largar tudo agora. Que estes formandos, Senhor, saia daqui não com vaidade por ter um diploma, mas com humildade de que vão receber um chamado. Que sejam pescadores de homens, cheios do Teu Espírito, armado do Teu Evangelho, curado pelo Teu reino, movidos pelo Teu amor. Que o fim, a Tua vontade os guie. Mesmo quando levar a caverna, mesmo quando eles não entenderem, porque o fio do Pai, a Tua palavra, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, sempre nos acolhe. Em nome do Rei crucificado e ressurreto, que vive, reina e voltará um dia, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.